Alô Brasil, Jay Shrimataji, como estão todos vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o grupo do Realiza Tour Brasil 2026. Estamos aqui com a Kaliane, Tchê! André, a Rovi também, direto das Ilhas Caimãs, Mata, Gi. e os nossos queridos, claro, Aida e Gustavo. Olá, Geshirimatas, Jay olá. Shrimata, Jay. Jay Shrimataji, é um prazer ter todos vocês aqui hoje. É muita alegria recebê-los. O Tu está se aproximando, não é verdade? Verdade. Tá se aproximando. E o coletivo quer saber as novidades. Como é que tá rolando, né, Aida e Gustavo? Como É é que isso. tá, como é que tá o desenrolar dessa tour? A gente quer saber se tem vaga pra gente ainda? A gente ficou sabendo lá no Shivaratri, né? E aí que foi anunciado oficialmente, então ficou na atenção de todo mundo, né? Que ia rolar o tour em 2026. Mas muitas coisas estão acontecendo nos bastidores, né? A gente sabe que tem uma equipe grande trabalhando. Então a gente ficou realmente curioso de saber como é que tá, assim. E essas partes mesmo, né? Dos programas, como é que vai ser em cada cidade. A parte prática, como o Álvaro falou, né? Ainda dá para participar e como que a gente pode participar, né? Eu acho que a ideia também é hoje de colocar em cada coletivo atenção nisso também, né? Então, contem um pouquinho como é que estão sendo os bastidores dessa organização e lembrar, né, as três rotas que são. É complexo, assim, a coisa para vibrar um país tão grande, né? Sim, eu acho que até para começar, né, eventualmente alguém ainda pode não conhecer, não estar sabendo, né, o que que é o Realiza Tour, então começar apresentando como se fosse para a avó, né, para alguém que não sabe que existe. E a gente aqui tem hoje os três representantes, né, dos programas públicos, a logística também de transporte e hospedagem. E é exatamente isso que a gente veio apresentar aqui hoje, correto? Esclarecer como é que tá o desenrolar dessa tour maravilhosa, que a gente sabe que tem uma organização muito grande, como a Ida e o Gustavo comentaram. E podemos começar com a Rovi. Olá a todos, Jai Shrimata, Gi. É uma honra enorme estar aqui no Grata Podcast, falando com vocês. Somos três aqui, né? Mas tem um time enorme atrás da gente que está trabalhando incessantemente para que esse tour, né, se torne realidade. Para que, primeiramente, que a gente convide Shrimataji, né, para o Brasil. Então é um trabalho muito intenso. Deixa eu tentar simplificar do que é a tour, né? Começou essa ideia já começou, não foi a minha ideia, não foi a nossa ideia, inicialmente foi a ideia de Shrimataji, né? Ano passado, e desde então a gente tem se organizado, aos poucos muitos voluntários estão se reunindo, e a tour tomou proporções enormes, né? Começou com a ideia de serem 3 rotas, e aí teve um momento que a gente mudou, a gente falou, vamos checar as vibrações, acho que é muita coisa, né? Porque o Brasil é muito grande, que é a rota de Shri Mahakali, Mahasarasvati e Mahalakshmi, né? Então, nós vamos começar com uma, e Shri Mataji mostrou para nós que eram 3 rotas, né? Olha Desde o que início, maravilha. muito forte. E aí tudo foi assim se construindo e foi muito espontâneo desde o início, com muita organização, né? As pessoas que estão na organização do time de trás são muito organizados, mas foi uma ideia muito espontânea. E daí veio essa ideia, começamos a ter muitos encontros, né, online e com todo um time, até o momento que a gente apresentou no Shivaratri, Mahashivaratri. Então, o tour vão ser essas 3 rotas, né? Na rota do Nordeste, que vai ser lá de Fortaleza até Brasília. A Rota Sul vai sair de Florianópolis, até também vamos chegar a Brasília, e o centro vai sair de Vitória, da minha terra, Natal, até chegar. Ó, Então, todas as rotas se encontram ali no coração do Brasil, né, para celebrar o Mahashivaratri. E a tour vai começar do dia 23 de janeiro
e vamos até o dia 10 de fevereiro. Chegando aí em Brasília para o último programa público por volta do dia 10 e dia 11, né? Algumas rotas vão estar chegando juntas, outras separadas. E são 45 vagas por rota e ainda temos espaço, viu? Fantástico. A gente está bem animado. E quem não se inscreveu ainda dá tempo, né? Ainda tem vaga. E como que é isso, Rove? Até uma irmã de fora me perguntou isso. Quem é do Brasil pode participar também, sabe? Entra nessas vagas ou é para deixar mais para os irmãos de fora? Como que é essa nossa possibilidade de participar estando no Brasil? A gente entende que o tour, né, foi apresentado para Shri Mataji no Mahashivaratri e ele deu uma volta assim, internacional, né, por tantos países e estamos retornando aqui para o Brasil de novo. Mas sim, a gente gostaria muito que os yogis brasileiros tivessem essa prostração de participar da tour, porque é uma experiência sem precedentes para o nosso crescimento, né, enquanto yogis, né? Estaremos assim com uma Sangha internacional, mas a Sangha nacional, como eu digo para alguns irmãos que eu estou fora do Brasil, vai fazer 12 anos. Quando eu voltei para Mahashivarata, depois de tanto tempo, senti esse coração pulsar, sabe? Sentir essa alegria desde o primeiro dia e querer retornar todos os anos. É isso que eu estou sempre passando assim para os irmãos de fora também. Mas somos nós também que, né, essa energia, esse Vishuddha, essa doçura que somos da Shri Vishnu Maya, né? Então a gente precisa sim de muitos yogis ou que possam se inscrever, ou também temos yogis que estão indo em carreata. Traz da tour. Há possibilidades aí. Mas é muito bom também ver que nós temos também essas participações internacionais. E isso é muito bom para quem está de fora, para quem não conhece o Brasil também, poder participar. Eu acho essa maravilha de sentir esse coração. E a gente quer saber também, Rove, você está na parte de hospedagem, correto? Da hospedagem, isso. E como é que tá o desenrolar da hospedagem? Como é que tá isso? Então, a logística, como eu estou fora do Brasil, eu dependo muito dos tios, das tias, que têm sido super carinhosos, né? Tanto da Rota Sul, Centro e Nordeste. Eu tenho entrado mais em contato com a Rota Nordeste no momento, Shri Mahakali, mas os tios têm sido incríveis e a gente está procurando sempre casas, dependendo da coletividade, claro. A coletividade do Rio de Janeiro abriu as portas para a gente ficar na casa dos yogas, então isso é maravilha, né? Outras coletividades também, segundo o Vitória da Conquista, e estão conseguindo alojar os yogas o máximo que podem, mas o tanto que não pode a gente vai colocar numa pousada, mas a gente está em busca ou de fazendas, sítios, mas lugares que sejam fechados para tour, né? Para que a gente tenha momentos assim, mesmo de coletividade. E algo que a gente sempre relembra, que estaremos antes do Mahashivaratri, né? E a gente conversa que a gente vai estar aqui primeiro limpando essa parte importante, né? Daquele nada que vai direto para o coração daqui do Vishuddha. Chegaremos no coração e aí, ó, vamos soltar o arrastrar. Maravilha, Rove. Em Kalyani. Jay! Gente, é maravilhoso estar aqui. É maravilhoso falar sobre essa tour, porque, como a Rove falou, é um projeto que, né, não começou agora. A gente já tem se reunido já há um bom tempo e é muito trabalho, mas eu acho que isso tem sido fantástico, porque a gente se encontrava no Shivaratri, às vezes ali uma vez por semana, e agora a gente está tendo encontros semanais, quinzenais, mandando mensagem. E a gente sentiu que assim, o Coletivo Nacional abraçou o projeto. Porque sem o Coletivo Nacional, a logística ia ficar muito complicada, muito difícil. Então, assim, a gente conversa com os coletivos, né, onde vai ter programa público com uma certa frequência, a gente sente, assim, a participação dos tios, o apoio, né? A Ida perguntou, os brasileiros podem participar? Gente, os brasileiros estão fazendo essa tour. A gente está convidando o Shri Mataji para vir vibrar esse Brasil todo. Então, assim, é até emocionante falar.
Mas a participação do Coletivo Nacional, não só participando da tour, também vai ser muito bem-vinda, mas nessa organização de receber, de ver local de programa público, o que pode fazer, tem sido assim fantástica. A gente realmente se sentiu abraçado pelo Coletivo Nacional, né? Isso tem sido maravilhoso. Você está responsável por qual parte do projeto, Kali? Então, eu tô com esse desafio aí de levar o transporte. Eu e uma equipe muito boa, né? Não sou só eu, tenho uma equipe muito grande, do Matheus, o tio João Daniel, a Eneida. E a gente fez, nossa, um trabalho muito fantástico, assim, de procurar as empresas que melhor pudessem atender a gente, com melhor custo-benefício. E a gente encontrou empresas e encontramos ônibus que vão trazer um conforto muito legal. É óbvio que esse não é o objetivo da tour, porque apesar do ônibus estar trazendo esse conforto, a gente sabe que os deslocamentos são grandes, né? O Brasil tem uma dimensão continental, então vão ter muitos deslocamentos noturnos, vai ter essa parte um pouco puxada, mas a gente está tentando aí trazer um ônibus bem, bem legal para atender todo mundo, né? Eu acho importante, com certeza. A gente tem que trazer também o melhor para os melhores, não é isso? É isso. Aí, Gustavo, vocês querem comentar algo? Fiquei pensando que, né, esse aspecto que as meninas trouxeram é muito disso que a Ro falou antes, assim, da gente gravar de Gruha Lakshmi, né, de receber bem. E aí fiquei pensando como que vai ser alimentar o pessoal assim, porque são várias pessoas e a gente sabe que nós yogis gostamos dessa parte, né? Sim. Essa parte da alimentação está sendo belamente conduzida pela nossa irmã Aline, né? Então, assim, ela com também a ajuda de muitas tias e até teve ajuda internacional também, de pessoas que quiseram ajudar nessa parte mais logística e da organização. Mas a gente também está com o desejo, né, de propor para todo mundo que for participar, para a gente fazer um esquema para todas as pessoas participarem um pouco da cozinha, da organização, é claro, né, de acordo, porque assim, a gente entende que quem está vindo para a tour, todos os trabalhos fazem parte do trabalho da mãe. Seja esse trabalho da alimentação, seja um trabalho talvez de limpeza, um trabalho, né, de fazer umas compras, e o trabalho lógico de dar realização, de receber os buscadores. Então, assim, a gente está propondo que os yogis que venham participar venham com esse espírito. Eu acho que eu estou chovendo no molhado, porque falar isso para Sahaja Yogi, né? Mas, assim, que a gente convida essas pessoas com esse espírito, né? Todo mundo participar um pouquinho da cozinha, ajudar um pouquinho. Vai ter uma escalinha, a gente está com essa ideia de fazer uma escalinha para não ficar pesado para ninguém. E todo mundo também tem a oportunidade de, né, participar e se organizar. E chegando, então, na cidade aí, os yogis do lugar sabem que podem ajudar também nesse sentido, né? Legal. Exatamente. Maravilha, Kali. Maravilha. E a gente chegou aqui com a parte dos programas públicos com o nosso Dedé. Opa! André, fala olá, aí, meu irmão. Olá, pessoal de Shri Mataji. Queridos, todo mundo, Shri Mataji. Pois é interessante que juntou aqui 3 pessoas, embora a organização do evento sejam várias pessoas, né, que estejam participando, mas juntou justamente 2 pessoas que estão cuidando da parte da coluna vertebral do projeto, que é toda a parte logística que fica por trás, e a parte dos programas públicos, que seria o coração, né, a parte principal. E o motivo, né, o propósito principal da gente fazer o tour, que é levar a Sahaja Yoga, mas não é só levar a Sahaja Yoga para as pessoas, é levar uma experiência um pouco mais inspiradora do que é a Sahaja Yoga para as pessoas. Às vezes a gente consegue fornecer experiências dentro das nossas meditações, programas diários que são excelentes e que mudam. Mas a questão que o programa público, quando ele está envolvido com a cultura Sahaja, com a música, com a dança, com as falas, com as pessoas de fora, com aquela vibração, aquela energia bem forte, a gente é capaz de trazer
pode dizer assim, um choque vibracional muito forte para as pessoas. Então elas sentem a Sahaja Yoga, às vezes, uma coisa que elas sentiriam depois de 5 anos meditando, elas sentem uma noite. Aquele joy, elas entendem a Sahaja Yoga, entendem mais Shrimata, já às vezes sem nem as palavras, só com a experiência. Então é Legal. isso, é para isso que a gente está fazendo os programas, né? Trazendo os programas públicos. Interessante. E, André, e aqui os programas, os espaços públicos, a maioria são anfiteatros, são escolas, como é que tá isso? Exatamente, boa pergunta. Então, a gente organizou os programas públicos para, principalmente, em 2 vieses, tá bom? O primeiro tipo de programa público, Correto. que a gente chama, programa de teatro. Programa Entendi. cultural, com as músicas, etc. Falando sobre a Sahaja Yoga, um palestrante, né, que vai falar sobre a Sahaja Yoga, falar sobre Shrimatas, falar diretamente o que é a realização do Si, etc. De uma forma bem prática também, trazendo para a vida da pessoa, porque Shrimatas, quando ela falava sobre a Sahaja Yoga, ela às vezes ela faz muito simples, de uma forma muito prática. O que a Sahaja Yoga vai transformar na sua vida? A gente vai trazer muito esse foco para as palestras e, enfim, para as músicas, etc. Esses são os programas públicos de teatro, especialmente teatros fechados, auditório, com mesa, com cadeiras, com sistema de som, etc, etc, que a gente está acostumado a ver. De preferência entre 100 a 600 espaços, a 600 lugares, tá? Esse é o tamanho médio que a gente está buscando. Esse é o primeiro. O segundo tipo de programa é o follow-up, que são programas diversos, eles podem acontecer em praça, dependendo, eles podem acontecer no espaço, no centro Sahaja, um centro de meditação que tem no local, com algumas práticas. Pode ter uma técnica de meditação seguido de uma fala um pouco mais aprofundada sobre a Sahaja Yoga, seguido de uma palestra de Shrimatas, seguido de música, seguido de um workshop ou alguma coisa assim. Então esse é o follow-up, para as pessoas que já vieram ou para as pessoas que estão indo pela primeira vez também. Esses lugares, praças, parques, centros de meditação, auditórios menores, etc. Então, teatros e espaços variados. Espaços variados, muito legal. Aí, Gustavo, vocês querem comentar algo? Não, assim, a gente recentemente gravou, né, sobre o tour que teve na Nova Escócia, e lá eram 8 pessoas, né, na organização e nessa busca, né, ali de espalhar a Sahaja, e daí a gente viu justamente que vários das interações, né, com as pessoas do local eram de uma forma Sahaja, né, que é um desses tipos de programa que o André trouxe, que imagina 45 pessoas de cada trilha, mais os agregados, né, que são as pessoas que já estão na cidade, que vieram, que fizeram as carreatas, né, igual a Kaliane falou. Cara, onde que a gente passar, a gente vai estar, né, contagiando, seja com as vibrações, seja com realizações, efetivamente. E a gente viu, como que chamava? A Karuna, né? A Karuna, desculpa. Falando que, por exemplo, tiveram várias, o Álvaro também, né, que tiveram várias coincidências, né, de pessoas que já tinham visto o Shrimatas no passado, pessoas que tinham nomes particulares, né, enfim, né, eu acho que vale a pena assistir o episódio ali para quem não viu ainda, mas eu tenho a convicção, né, a certeza de que essa tour, ainda mais com 3 rotas e com a grandiosidade, né, que vocês estão organizando, que todos nós, né, de alguma forma estamos organizando, a gente vai ver também muita coisa interessante acontecendo, né? E tem uma coisa sobre o que a Rove falou no início também, sobre a questão aliás, a pergunta da ida, né, dos estrangeiros e dos brasileiros, etc. Shrimata de uma vez falou na Inglaterra, né, que o pessoal de Chelsea, eu não lembro em qual situação que ela falou, mas não, vocês têm que levar pessoas de fora, né? Porque as pessoas do próprio local às vezes não convencem o suficiente, né? Mas é super importante a gente ter essas trocas, né? Porque se tem alguém
né, que veio das Ilhas Caimã para falar da Sarraja, deve ser alguma coisa importante. Então, a Shrimatas endossa, né, essa necessidade dessas trocas internacionais, né, que a gente faz. Então, acho que isso é fantástico. Muito E legal. falando em grandiosidade, assim, quantas pessoas estão nessa organização? Vocês têm ideia? Uma boa pergunta. É Porque muita eu sei gente. que são muitas pessoas, é muita É gente. muita gente. É Em bastante. relação às cidades assim que foram escolhidas, em geral são cidades que já têm sarragiogues, assim, são cidades novas. O que é? O que vai ter mais assim? Sim, irmã, nesse tour, né, foi focado em cidades que já têm uma coletividade estabilizada. Porque, como o André falou, teremos o programa público, teremos o follow-up, e a coletividade lá será também o follow-up, né? Isso depois da tour, isso vai reverberar. Então, essa é a importância. Legal. Maravilhoso. E acho que o coletivo brasileiro também tem ficado muito feliz em ver esse movimento que tem reunido muitos IUVAs, assim, né? Eu imagino também o quanto que esse aspecto tem fortalecido, né, quem está na preparação dos... Sempre quando a gente está com o projeto Sarraja, nossa atenção está na Sarraja, nossa atenção está em Shrimatas, né? Então eu imagino para cada um também o que não deve estar sendo de crescimento individual, essa dedicação para o coletivo inteiro, assim, né? Porque todos nós vamos ser muito beneficiados, e esse xadrez aí, né, como o Gustavo falou, Shrimatas certamente já está tocando os buscadores também, né, para estarem na hora certa, no lugar certo, né? Sim. Com certeza. Que Nossa. bacana. Eu até tinha comentado, né? É uma honra pra gente fazer esse projeto, porque a gente passa, assim, um ano com atenção em Shrimatas, porque, assim... A gente tá andando na rua, pelo menos eu que tô no transporte, um ônibus, será que pode ser da tudo? Deixa eu pegar o contato. Então, assim, a atenção vai pro Sarrastrara, é fantástico. Fora esses encontros, né, também que a gente tá tendo, né, pra se reunir. Mas uma coisa que o Gustavo comentou sobre essa quantidade, né, de sarrajogos vibrando, a gente está tentando, vou até soltar aqui no Virata Podcast, com exclusividade. A gente está tentando com as empresas colocar uma foto de Shrimatas na parte de trás dos ônibus. Uou! Esperamos Gente, muito que dê certo. Deixa Nossa, eu Mas, vai dar certo. Vamos Mas, dar bandas, assim, já- vamos dar bandas. dar bandas. Pra já fazer essa vibração sutil por onde o ônibus passar, né? Então, vai ser bem interessante. E o legal também, que o André comentou, né? Que a gente está fazendo esse modelo de apresentação e do follow-up. Mas, assim, a gente tem se reunido com os músicos, né? O pessoal, acho que o André se reuniu hoje até com vários músicos. E a gente tem passado essa ideia que as apresentações vão ser para apresentar Shrimatas, né? Então, a visão de Shrimatas para um mundo. Então, a gente quer quebrar um pouquinho o padrão do Music of Joy, apesar de a gente estar trazendo artistas que, assim, a gente vai falar já, e que eles enriquecem demais essa apresentação, mas toda a apresentação musical e de teatro vai ser toda voltada para a gente falar de Shrimatas, de a visão dela, e o que ela trouxe de mais maravilhoso e incrível para a humanidade, né? Então, Isso é fantástico, fantástico. Com E a certeza. gente adora spoiler, né, Álvaro? Será que Oh. teremos spoilers dos artistas? Será que a gente tem aqui, gente? Vamos ver aqui. Trouxemos um spoiler aqui. A gente, como diz, a gente tem que apresentar aqui tudo. Deixa eu ver. Compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo ver? sim. A gente está vendo mais a sua tela toda. Então, Deixa eu Mas ver acho aqui. que o pessoal tá vendo tranquilo, né? Acho que é só a gente aqui que Vamos não lá. tá vendo os slides. Pode Vocês continuar. Tá todo mundo conseguindo ver aqui? Realiza Brasil Tour 2026. Não, eu não tô, mas tudo bem. Se o resto tá conseguindo, tá certo. Você tá vendo, Kali? Eu tô vendo a tela compartilhada, inteira. mas não o slide. É, também não tô vendo o slide. Ok. André, você tá vendo o slide? Não.
Também não. Também O não. André, ele tem uma conexão diferente. André, você consegue compartilhar aí? Ou Deixa eu tentar. prosseguir? A gente tá com 2 telas aqui também, se quiserem, é só mandar o link que a gente compartilha. Eu tenho aqui o PDF também. Veja, vocês conseguem Vê ver? se vocês conseguem. Agora Mas sim. enquanto... Aí. Pronto, Aí, maravilha. tá bom. Valeu. Pra onde vamos? Artistas? Ai, gente, dá uma pausazinha nessa foto que é tão maravilhosa. Design do nosso irmão Paulinho. Nossa, Essa foto, pra mim, nossa. ficou Grande lindo Paulo mesmo, Vinícius, cara. gente animada. Maravilha, eu amo essa foto, ficou muito boa. Inclusive, eu acho que é um bom gancho para falar sobre o site também, né? Porque eu acho que isso é muito legal, que tá tudo também acessível, né? Para quem quiser saber os detalhes e tudo mais, vocês podem falar o site, que é abertura também, essa foto maravilhosa, né? Exatamente, site Realiza Brasil Tour 2026.com.br. Joia. E também tem um Instagram, não é? Tem um Instagram, exatamente. Realiza Brasil Tour 2026. No site vocês conseguem acessar. Vale a pena acessar só por acessar, porque tá incrível. Mas vocês também conseguem acessar todas as informações. Tá tudo lá, inclusive a transparência do tour, quantidade de doações que a gente já recebeu, a oportunidade de doar também, para onde vai o dinheiro, e, claro, inscrições. Tudo lá. Legal. Maravilha. Vamos passar aqui outras informações. Quem? Kali? Oi? Alguém quer falar? Eu falo? Pode falar, pode. Pode continuar. Tá bom. Bom, então, o tour tem data de início no dia 24 de janeiro, finaliza no Shivaratri, praticamente. A gente vai todo mundo para Olhos d'Água. Detalhe, o Shivaratri vai ser grande ano que vem, para todo mundo, né? Esse é o valor do tour para brasileiros, tá bom? O valor para brasileiro está mais em conta do que o valor para estrangeiros. Tá bom? Alvin, eu acho que você é estrangeiro agora, né? Você tá no Canadá, então... Agora tem que pagar em dólar. Dólar Não é tem pra onde correr, não. estrangeiro. preço não, tá bom? Mas não tem problema não, que pode pagar em parcelado, Bora. tá tudo bem. Olha, aqui fora não tem essa opção não, viu? De parcelamento não. Tem que pagar de uma vez. Mas pro Brasil, ó, isso nunca será um problema. Olha só, pessoal. Dividir suaves prestações. Nós temos mais de 25 países confirmados. Inclusive, tem gente vindo da Malásia, de outros países da Ásia, da China, da Índia, ou seja, lugares distantes também. Europa, claro, Rússia, vários países, tá bom? Tem uma variedade boa de países e uma quantidade boa de pessoas. Olha, Rota do Sul esgotou, tá bom? Mas tem a Rota do Norte, que na verdade é do Nordeste, e a Rota Central, estão todas aqui, tá bom? Conseguem ver aí, né? Ainda tem vagas para essas duas rotas. E todas as rotas tem as equipes, músicos, as pessoas responsáveis também pelas traduções dos yogis, porque eu acredito que tem bastante estrangeiro, correto? Isso, exatamente. Olha, os coletivos vão ser importantes para apoiar nos momentos de tradução para os yogis, etc. Mas, com certeza, a gente pensou que cada ônibus desse aqui, cada rota, tá vindo com pelo menos algumas coisas necessárias. O técnico de som vai ter um para cada ônibus. Os artistas foram pensados, porque, por exemplo, todo mundo vai ter um tablista, todo mundo vai ter alguma pessoa com esse tipo de habilidade, etc., que são essenciais para cada rota. Um fotógrafo, etc. e tal. Isso aqui, nesse infográfico aqui, vocês conseguem ver exatamente onde a gente tem hospedagem, onde a gente tem espaços para programas públicos confirmados, ou em negociação, ou ainda que ainda está em busca. Tá?
Uhum. Aí, olha só que interessante. Cada yogi pode procurar aí no seu... Esse Belo momento aqui Horizonte a está gente... brilhando. É, Belo Horizonte já está confirmado. Pão de Aí, queijo, gente. café, manhã, tarde e noite. Primeiro, gente. E, inclusive, Belo Horizonte, a gente vai ficar num sítio. É muito bom lá. Perto da cidade, um Legal. lugar Legal. bem bacana. Pacífico. Opa, ainda tem 17 vagas. Aí. Exatamente. Bom, Deixa eu... isso antes que a gente já foi pular pro- falado. Isso. Vamos falar Antes de a gente disso falar aqui? dos músicos, Sim. queria só dar um parêntese. Eu acho que a Rove, ela teve em Cabela agora recente, correto? E eu queria saber, que a gente está chegando nessa parte internacional, como é que tá a visão da tour para o público internacional quando você teve em Cabela? irmão, antes de ir para Cabela, eu tive a oportunidade de passar também por Londres, né? O coração do mundo. E lá, Shiremato já foi me preparando, né? Porque eu não sabia da dimensão que a tour do Brasil estava tendo lá fora. Ao ponto que alguns yogis bem antigos da coletividade da Inglaterra chegou para mim em uma das meditações coletivas que se chama Flood Street, né, lá em Londres. E quando eu falei brasileira, ele, primeira coisa, a tour do Brasil. E aí já foram conversar comigo assim, olha, a gente é daqui da Inglaterra, a gente nunca teve uma organização tão incrível como a que vocês estão tendo. É de assim, parabéns por toda essa organização e tal. E aí eles me deram a oportunidade de fazer, né, de ir aos pés de Shirimatas no final da meditação. Eu achei isso assim como se fosse a tour, realmente Shirimatas colocando atenção, né, em toda a tour. E foi uma preparação aí para chegar até Cabela, que em Cabela também foi muito intenso, né? Toda a preparação, porque a gente teve um lugarzinho, um stall que a gente chama mesa, ali onde eles vendem os sares, né, punjabis e tal. Tivemos a mesinha do Brasil. Mas antes a gente falou, né, no final de uma noite de prestação cultural, alguns representantes internacionais, junto comigo, a Érica também, que agora está morando em Cabela. E tinha uma aceitação, não uma aceitação, mas as pessoas de outras tours, né, da tour da Tanzânia, estavam falando do tour do Brasil, assim, na fila da comida. Eu ouvia assim o tempo todo, ficava assim, quietinha, né? Quietinha. Todo mundo falando da tour do Brasil, gente. Assim, eu fiquei muito surpresa. Ao ponto que quando eu cheguei lá, na frente de Shrimataji, para apresentar o tour para ela em Cabela, né? Olha, eu fui preparada até chegar lá. Shrimataji me mandou Stephen Day, um músico, né, dessa Raja Yoga, para me preparar. A gente fez até uns exercícios de respiração, porque eu nunca tinha feito isso, né, de ir aos pés de Shrimataji. Foi muito bonito. E toda a Sangha internacional, se eles não ouviram, eles querem saber, mas eles estão conversando entre si mesmo antes da gente falar sobre isso. No trabalho da tour, a organização da tour está impecável, está muito bonito. Assim, eu fiquei assim, aquele orgulho, né? Claro, não é orgulho de ego, mas é aquela coisa do tipo, nossa mãe, muito obrigada por ter, sabe, me escolhido para trabalhar aqui, ser voluntária da tour também. Porque olha só, né? Que bonito que estamos fazendo fora do Brasil também. Sim. O que eu acho maravilhoso nisso, Rove, é que nesse último Shivaratri, né, a gente já teve uma representatividade internacional bem legal, né, bem expressiva, e o tanto que as pessoas estavam achando, né, assim, reconhecendo, né, e valorizando como que o Brasil, né, está com uma sangha, está com uma coletividade forte, com o espaço ali do Centro Nacional, com a qualidade do Centro Nacional e tudo, como que o próprio, né, Mahashivaratri está bem organizado, está na vibração, né, boa. E eu acho que o Realiza Tour ele continua esse movimento, né, e assim, reforça muito esse movimento, porque, por exemplo, por mais que seja grandioso, tem uma limitação de logística, tem uma limitação de rotas, né, de tempo, né, de custos, etc., que inviabiliza
toda a sangue internacional estar, né? Isso é bem óbvio, né? Por questões de logística. Mas isso que você falou é lindo, porque assim mostra como que a atenção da sangue internacional está no Brasil, né? Que isso é mais importante, né? Assim, a pessoa, quem vai ter a oportunidade de estar presencialmente, que bom, né? Ótimo. Mas mesmo não estando, né, a atenção do mundo vai estar no Brasil, né, no janeiro. Então isso é muito, muito legal. Maravilha. Sim, muito importante ressaltar que todos que estão vindo para tu estão assim super curiosos para saber como é o Brasil, claro, mas olhos d'água. Legal. Irmãos, acho que depois esse Mahashivaratri de 2025 tomou uma proporção tão grande. Há vários yogis que foram Mahashivaratri, estavam também em Cabelo, mas não paravam de falar de olhos d'água. Que maravilha. Isso é muito bom, muito bom. Muito Sim. bom. Tá E tomando uma ótimo pro proporção nosso gigante. vídeo de esquerdo, né? Que não tem. O Mas, pessoal que- André, acho que a gente podia. Vai Vamos- lá, Álvaro. Não, pode falar ainda, Gustavo. Vamos. Não, ia só falar pra gente voltar lá então pra ver quem são, né, esses irmãos internacionais. artistas. que Pois é. estão Vamos vindo. vê-los agora. A gente só abriu essa apresentação para ver os artistas. E agora eles vão voltar. Agora vai vir. Vamos ver. Pra deixar com gostinho de quero mais. É, Para confirmar uma dúvida, enquanto o André abre ali, Kaliane e Rove, os artistas eles fazem parte das vagas dos ônibus, né? Eles não estão por fora dos ônibus, eles estão dentro dos ônibus. Então, Legal. isso. sim, Sim. exatamente. Bom, gente, aqui nós temos os artistas separados por rota, tá? Então, aqui no Nordeste, temos 2 artistas indianos, com instrumento, esse toca o bansuri, e ele, o Kaushik canta, e canta a música clássica também. É bem interessante. A gente organizou os músicos, os artistas de forma geral, também por vibrações e também por estilo, um pouco com afinidades entre eles, sabe? Eu vou passar aqui, aí a gente pode, não vou falar sobre cada um não, e os yogis conhecem, né? A gente Olha que maravilha. conhece alguns não Austrália. conhecem, mas vão conhecer, todos são muito talentosos, todos são, né? Espalham esse joy, essa cultura sarraja, vai ser... Ó, tem um aí que o Virata Podcast conhece bem. Eu acho que tem um Será? aí que a gente É mesmo? conhece. Verdade. Esse aqui tá na Rota Sul. Grande Ou seja, David. São Paulo, Legal. Florianópolis, Rio de Janeiro, né? Fantástico. Rota Centro, tá? Vitória, Belo Horizonte, Diamantina, Formiga, Ó, Uberlândia, Brasil. Goiânia, Brasil, Grande Victor Bertoni. sim. Legal. Todos, gente, eles estão muito Tianjin. felizes de vir, Bacana. todos estão com aquela alegria nos olhos, né? Animados, agradecendo que estão vindo, querem contribuir, todos eles. Então é muito bom, sabe, receber essas pessoas. Bom, rapidamente, só para reforçar, o tour começa dia 22 de janeiro, termina aqui no dia 13, Shivaratri, tá bom? Shivaratri talvez comece um dia antes, também esse ano, porque vai ser maior. E as pessoas já vão chegando, algumas inclusive podem ir direto pro Olhos d'Água. Algumas pessoas vão fazer o programa público em Brasília, algumas pessoas já vão direto para Olhos d'Água. Tá? A Rota Centro e Nordeste já vai direto. Pronto. E a Rota Sul vai passar por Brasília para fazer o programa público de Brasília. Ah, entendi. Então tem uma rota específica para Brasília, bacana. Para fazer o programa público em Brasília. Legal. Isso. Isso. Rota Legal, do que já faz Nordeste parte do grupo. pega Uhum. mais a costa. Todas as cidades têm sarraj yogis, como já foi falado. E também pega o interior da Bahia. A Rota Sul também pega algumas cidades de costa, algumas cidades de interior do Brasil, cidades grandes, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba também. E todas elas começam no mesmo dia, tá?
Muitas pessoas já estão com passagem comprada, tá? Então, aqui é a Rota Centro. Tudo de ônibus, tá? Vou fazer tudo de ônibus, menos o Mato Grosso. Mato Grosso de avião. Interessante. E tá aí o site do realizabrasil2026.com.br/pt. Português, né? Legal. E para quem tem dúvidas, alguns dos brasileiros, eles podem também mandar e-mail, correto? Tem aí o realizabrasiltour@gmail.com. Correto. Exatamente. Correto. O time da comunicação é composto por Diana, pela Tarva, o Pio de vez em quando também, e a Maria Antônia, né? Eles são muito rápidos e giros nas respostas, eles estão fazendo toda essa conversa também com todos os artistas e a comunicação internacional e nacional, que é muito importante, né? Maravilha. Maravilha. Agradecer a Maria Antônia aí também, que conseguiu reunir esse pessoal. O grupo da comunicação tá fera, viu? Gente, não, maravilhoso. Vai lá, Álvaro. E para fechar, assim, André, Kali e Rove, qual que é a mensagem para quem tem o desejo de participar, que tá assim com aquela dúvida se vai ou não vai? Como é que vocês têm para falar para essas pessoas? Fala pra gente aí. Começa aí, Kali. Ai, gente, só vem. É tão bom assim. Quando a gente se entrega pra coletividade, pra Sarra Yoga, assim, quem mais ganha somos nós mesmos. É uma coisa assim, a gente acha que tá fazendo muito. Ai, a gente tá organizando uma tour, aí você fala assim, quando você vê que construiu, a coisa tá saindo, você fala, meu Deus, eu não fiz nada. Como que pode? Já tomou uma outra proporção. E assim, é um joy que não é aquele joy pós-puja do Shivaratri que a gente tá assim. É um joy diário, sutil, sabe? Dessa conexão, dessa interação. E é fantástico, assim, como as coisas fluem. Você percebe os pequenos milagres de Shri Mata, de como ela vai atuando. Isso fortalece demais, assim, a sua entrega, a sua fé. Você fala assim, não é possível que aconteceu. Mas nada é impossível para nossa mãe, né? Então venham, participem. Esse projeto tá lindo demais. É realmente um privilégio estar falando sobre esse projeto, porque tem muitos organizadores envolvidos, como a Rove comentou. E são todos, assim, com o coração muito aberto, com vontade de dar o melhor, de ser os melhores instrumentos. Então, assim, gratidão por estar participando, é gratidão mesmo, todos os meus irmãos, tios e tias. E venham, gente, venham, porque o Brasil tá aqui aberto para receber. Maravilha. E para quem também não vai, pode doar, né? A gente também pode ajudar financeiramente, tá tudo lá no site, né? Maravilhoso, gente. Ponto importante. Exatamente. Inclusive é importante falar isso, que está tendo um movimento muito bonito da Sangha, né, nacional, que eles estão assim ajudando, doando, dando suporte mensal, irmãos. Começou algo muito espontâneo, e vários tios e tias de várias coletividades estão doando mensalmente até fevereiro do ano que vem uma quantia de R$5, o que for, sabe, 20, 50, o que puder. E a Sangha inteira está dando esse suporte lindo. Exatamente. Mesmo que eles não vão, eles estão dando esse suporte. Participar é uma palavra muito ampla, né? Participar pode ser organizando, participar pode ser doando alguma coisa, dinheiro, né? Principalmente para o tour, financeiramente. Participar pode ser indo nos programas, pode ser conseguindo teatros, pode ser divulgando os programas públicos, que vai ser importante. Então, esse tour, gente, o que a gente quer pode ser fazendo bandas vibracionalmente. To beat. Esse aqui tour, no Virata. Virata. Esse tour, gente, ele é porque a gente
quer ver essa Sahaja Yoga crescendo, a gente quer ver Sahaja Yoga forte, a gente quer ver as pessoas entrando na Sahaja Yoga, recebendo a realização, a vibração se espalhando pelo Brasil e pelo mundo. É sobre isso. Então a gente está trazendo as pessoas para o Brasil exatamente para a gente fortalecer, concretizar isso, sabe? Então, e com isso vem esse chamado. Para todos podem participar, nós estamos abertos, eles vão dizer assim, a Sangha, né? Nós como Sangha estamos abertos e quanto mais pessoas fortalecendo de todas as formas, mais forte fica. Legal. Muito bom, gente. Maravilha, gente. Jai Shri Mata. E é isso. É uma alegria muito grande. Muito obrigado, meus irmãos, por serem instrumentos maravilhosos. Eu tenho certeza que Shri Mata está muito feliz com esse projeto. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser a melhor tour do mundo inteiro. Não tenho a menor dúvida. E que venham muitos yogis também de fora participar. E sentir esse joy que é o Brasil, né? Que é engraçado que a gente tem essas qualidades do Vishuddha esquerdo, mas é interessante também como o Brasil tem essas qualidades do coração, que é muito interessante isso. Então, e terminar assim no Shivaratri é algo fantástico. Jai Shri Mataji. Gente, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe do Realiza Tour por estar dando esse presente para o nosso país. Jai Shri Mataji, obrigada. Obrigada, gente. Jai Shri Mataji. Obrigada.